Diário de gravação. Hoje é dia 26 de junho de 2018. Eu vou dar continuidade no livro Venda a Mente Não ao Cliente, de onde nós paramos. Paramos no dia 21 para o dia 26, nós estamos 5 dias atrasados. Vamos ver se eu consigo ler pelo menos 2 capítulos para adiantar. 2 capítulos não, na verdade 2 dias de atraso. Deixa eu ver, 22... eu vou tentar chegar até o dia 23. Eu vou ler isso aqui, ó, hoje. Vamos lá? Deixa eu dar uma pausa no som. Que é melhor. Como os outros não tinham música, né? Não é bom deixar a música não. Dou valor às coisas não por aquilo que valem, mas por aquilo que significam. Gabriel Garcia Marques. No Mintcode começamos a dizer essa sentença em 2004, porque percebemos como era poderoso compreender que temos pensamento simbólico. O que significa isso? Nosso cérebro está mais conectado aos símbolos do que a qualquer outra coisa. Claro, os vendedores tradicionais raramente se perguntam qual é o significado do que vendem. E você, sabe qual é o valor simbólico do seu produto ou serviço? Do réptil biológico ao valor simbólico. Sabe por que as mães odeiam os jogos eletrônicos? Simplesmente porque o réptil delas odeia ver o filho por 4 ou 5 horas sentado no mesmo lugar. Seu instinto está dizendo, se o seu filho não se move, ele está morto. Então, obrigam que ele vá para o quintal ou parque para fazer alguma atividade física. Os pais compram o videogame porque ao usá-lo parece que o filho está vivo e assim obrigam que a criança se movimente para jogar. Isso é entender como funciona o réptil. No entanto, o valor simbólico do videogame é: eu sou um bom pai e uma boa mãe porque promovo diversão saudável. Às vezes pode ser difícil identificar o valor simbólico do que você vende, mas é importante fazer isso porque transforma o processo de vendas e o seu discurso, tornando-o visivelmente bem-sucedido. Vou contar um pouco como é possível descobrir o valor simbólico de onde ele sai. Se você olhar para a seguinte figura, verá 4 conceitos que fazem com que você tome uma decisão. As decisões também são simbólicas. Exercício: vender um relógio de luxo. Você e sua opinião individual. Preciso de um relógio bonito para ver as horas. Sua cultura, opinião coletiva. Esse modelo é o que está na moda e não será criticado por meus amigos. O motivo simbólico pelo qual você compra as coisas. E a biologia que você não controla. Encontrou instrumentos de poder. Não se pode dizer, é preciso entender sem dizer. Sua opinião individual. Vamos lá, sua opinião individual. São seus julgamentos e posicionamentos sobre um tema os quais não precisam estar de acordo com o que pensam outras pessoas. As informações obtidas nesse ponto são interessantes, sim, mas são as menos importantes das 4 variáveis. Como expliquei, não costumamos saber por que compramos algo nem as razões para que algo seja interessante para nós.
Por isso, a contribuição da opinião individual mal chega a 15% em todo o processo de decisão. Segundo, sua cultura. Isso sim, interessa mais. Você precisa saber o que significa o produto na região em que trabalha. Seguro de vida não significa o mesmo na Venezuela e nos Estados Unidos. Na Venezuela significa: se eu morrer, vão brigar por ele. Nos Estados Unidos é proteção. A cultura vai mudando a nossa percepção das coisas, dos produtos, até mesmo das marcas, pois é um conjunto de conhecimentos, significados e aprendizados que desenvolvem o nosso julgamento em relação às coisas. Representa cerca de 30% do processo de decisão. Em terceiro, sua biologia. Ela nos permite compreender que os aspectos fundamentais, todos somos iguais. Não importa se você é peruano, sueco, chinês ou nigeriano, todos queremos uma caverna. Como você a quer? Isso depende da cultura ou dos seus gostos individuais, mas todos queremos um teto sobre nossa cabeça. Eu não conheço, mas sei muitas coisas sobre você, simplesmente porque somos membros da mesma espécie. Sei que gosta de controlar, explorar, sentir prazer, sexo. Se não for assim é porque teve algum problema, mas uma pessoa normal com idade mental menor que 50 anos nos homens e menor que 35 nas mulheres tem que gostar. Então, se eu não conheço você, mas tenho que lhe vender algo, o mais fácil é seguro, é vender para a sua biologia. Assim não precisa me contar como você é, pois nisso todos os seres humanos são iguais. É por esse motivo que podemos aprender a vender lendo mais sobre biologia do que sobre marketing. A biologia nos ensina como se comportam os animais e os seres humanos. Somos como bestas na tomada de decisão, pois somos muito primitivos. Isso corresponde a 55% do processo de decisão. É o mini réptil, nossa parte biológica. Quarto, valor simbólico. Veja que interessante, entre a biologia e a cultura, no meio acontece algo mágico que se chama código simbólico. É transversal e é a mistura da sua necessidade biológica com sua cultura. Essa equação que determina suas preferências. Compramos e pagamos mais por algo que tenha valor simbólico. O cérebro quer comprar um bem ou um serviço que signifique algo para ele, então precisamos encontrar o valor simbólico dos nossos produtos para vender mais. O mundo simbólico é o mais poderoso, é o que minimiza o medo, o orgulho, o status e suprime as carências. Então, quando você consegue chegar à parte simbólica é porque gerou uma conexão emocional absoluta com o comprador e o preço deixa de ser importante. Agora lhe pergunto de novo, qual é o valor simbólico do que você vende? Vou ajudá-lo a encontrar por meio de alguns exemplos que surgiram durante workshops. Como sempre, alguns produtos ou serviços têm mais de um significado e é bom analisar todos, mas sempre é preciso apelar para o mais instintivo e poderoso, o que mobiliza mais. Temos assim, por exemplo, o valor simbólico tradicionalmente mais comum para recipientes de vidro, a pureza, mas há um significado que agora poderia ser mais poderoso, voltar ao básico. As pessoas hoje estão comprando menos produtos em recipientes de plástico e mais em frascos de vidro, porque a garrafa PET foi tão atacada que o vidro significa cuidar do planeta. E também o passado, a onda vintage, a memória da avó, tudo isso é o valor simbólico atualizado. Por isso, a indústria do vidro, que até a última década estava em queda, nos últimos anos teve um crescimento sustentável incrível em todo o mundo. Por quê? Porque mudou o valor simbólico do produto. O simbólico é o mais poderoso, mas varia de acordo com a cultura em que você se encontra e as mudanças que nela ocorrem. Qual é o valor simbólico de vender 6 metros quadrados em um cemitério? Tranquilidade? A família tem garantido um descanso eterno digno. E o código símbolo dos serviços do pacote de férias? Construir lembranças para a família. O negócio é vender memórias, não viagens ou férias. Para que quando você morrer alguém diga: ah, você se lembra de quando o papai nos levou à China? Nós apegamos inconscientemente aos valores simbólicos. Ele sempre nos convence. Cuidado! Estou mostrando modelos, não dando receitas. Por exemplo, qual o valor simbólico das joias? Por que você acha que os diamantes deixam as mulheres encantadas? Observe, isso é muito interessante. Se você é mulher, as joias servem para a sua sobrevivência. Esse é o principal valor simbólico. Se o seu provedor a deixou por outra mulher, tudo que resta de forma imediata são as joias. Simples assim. As joias são da mulher, tudo o resto é discutível. E sabe por que os homens dão joias para as mulheres? Isso não é menos interessante, porque são medrosos e anunciam isso aos outros.
Essa mulher é minha, não toque nela. Esse é o princípio simbólico de um anel de noivado, reservar sua mulher. Vou contar uma história para você que entenda melhor o valor simbólico das joias e ao mesmo tempo o significado do anel de noivado, que é muito mais importante do que seu valor real. Tem um amigo que ia se casar, tinha que comprar um bendito anel de noivado. Não poderia ir em nenhum outro lugar a não ser na Tiffany, pois sabia quais eram as expectativas da sua noiva. Para que você tenha uma ideia, o anel de noivado mais barato na Tiffany custa $10.000. Então, obviamente, poucas pessoas podem comprá-lo. A vendedora sugeriu que melhor seria comprar um de $20.000. Eu aconselhei a não comprar nada naquele momento e que saíssemos da loja. A primeira coisa que fizemos depois foi pesquisar o assunto e descobrimos que há um impressionante mercado de segunda mão de joias da Tiffany, no qual são oferecidos todos os anéis das mulheres que se divorciaram ou que nem chegaram a se casar. O mesmo modelo de joia que talvez nem tenha chegado a ser usado custa metade, mas é complicado comprar um anel de noivado usado, você vai ter problemas com a sua noiva. Então procuramos outras marcas e outras joias. Surpreendentemente, vendiam o mesmo modelo até com pedra melhor e custava metade do preço. Mas claro, não tinha a clássica caixa azul da Tiffany, cujo nome e conceito de embalagem estão até registrados. Concluímos que uma joia Tiffany está descomoditizada só porque vem dentro de uma caixa azul, a qual quando a mulher vê começa literalmente a tremer. Então você tem que pagar $5.000 para que ela se emocione ao ver a caixa azul, o que a torna a caixa mais cara do mundo. E se depois do casamento fracassar, ela provavelmente vai vendê-la para sobreviver. Sabe o que acontece quando os milionários se divorciam? A primeira coisa a sumir do mapa são as joias. Estamos falando de pessoas que podem ter mais de $1 milhão em joias no cofre de um banco. Então, a primeira exigência na audiência do divórcio é a do marido, pedindo que a esposa devolva o ouro e as pratas preciosas da família. As mulheres, depois dos 35 anos, começam a querer cada vez mais joias. Eu fiz esse estudo com jovens com menos de 30 anos e elas não estavam interessadas nesses bens. Uma garota de 25 anos pode comprar bijuteria, nada acontece. São acessórios para ficar mais bonita, mas você dá à sua esposa de 48 anos um diamante e ela se derrete porque sabe inconscientemente que é um instrumento de sobrevivência para quando o provedor morrer ou for embora. O mesmo vale para os homens e os relógios finos. Primeiro apelam para a racionalidade, para a opinião individual, dizem que precisam de um relógio bonito para ver as horas e depois de verem vários modelos, pensam que precisam escolher um que esteja na moda e possa ser admirado por seus amigos. Então, vem o Rolex. E não há maneira de evitar encontrar um instrumento de poder que, além do mais, pode ser vendido se as coisas derem errado nos negócios. Então, os homens não compram um simples relógio, compram um instrumento de admiração, de dominação e de sobrevivência. Mudando de setor, o valor simbólico das revistas hoje em dia é que elas são especializadas. Não sei se você sabe que, apesar do desaparecimento de centenas de milhares de revistas no mundo, surgiram muitas publicações novas. Todas são um sucesso. As pessoas estão cansadas de tanta informação e não querem pesquisar o dia todo no Google para encontrar o que lhes interessa. Assim, para ter acesso às revistas, devem ter claras duas coisas: identificar com que tribo estão falando e desenvolver um excelente conteúdo. Vamos para outra categoria diferente, vitaminas. Na verdade, acabo de descobrir como vender vitamina C para as mães. Basta mencionar que se seu filho tomar um comprimido, é como se estivesse comendo 200 laranjas. Não vai precisar de mais nada. A analogia fez a neurovendas. Ei, mas como falamos isso para milhares de pessoas? Faça um anúncio na TV e como dizemos isso a uma mulher que chega a uma farmácia e encontra 20 marcas pela metade do preço? Bem simples, você coloca uma cesta com 200 laranjas e seu logotipo em cima com cartaz que diga que só um comprimido de sua marca é equivalente a toda a vitamina C daquelas laranjas juntas. O cérebro básico, você tem que entender que quanto mais básica e simples a comunicação, mais eficaz ela será. Perceba que o que dissemos às mães foi: você pode dar suco de laranja ao seu filho a vida toda e não será vitamina C suficiente, enquanto em um desses comprimidos há cerca de 200 laranjas, algo que ele nunca poderá ingerir de uma vez. Graças à vitamina C, seu filho não ficará doente e será forte para sobreviver. Depois de tudo isso, se a criança vive, a mãe transcende. Essa é a teoria do gene egoísta de Richard Dawkins.
o melhor livro sobre a etologia que li na vida. Lá fica claramente explicado que tudo que o ser humano faz na vida é para si mesmo, não para ninguém mais. Se você disser que não, que trabalha e vive para o seu filho, por ele daria a vida, a resposta etológica é que não é verdade. O que você dá tudo ao seu filho é porque inconscientemente sabe que quando tiver 80 anos vai precisar de alguém que lhe ofereça comida, cuidado e proteção. Se isso não é verdadeiro, por que as mulheres valorizam tanto filhas mulheres? Estão sempre dizendo que gostariam que a filha tivesse uma menina, porque já tem 3 meninos, como se os homens fossem os demônios. Ou dizem, coitada da fulana, não tem nenhuma filha mulher. O que estão realmente dizendo é que a mãe vai ficar sozinha. Os homens são uns mini-répteis, exploradores que passam a vida em movimento e raramente param. Não é tão fácil que parem por suas idosas e doentes mães, a menos que ainda quando tem uma irmã que passa o dia todo com ela. A mulher em geral para e abandona tudo para cuidar de seu ente querido, mas o homem continua em movimento. Chega a ver a mãe e vai embora de novo. Isso é biológico. Tudo isso de valor simbólico e réptil não deve ser dito ao cliente potencial, porque ele não vai entender. O comprador só precisa entender isso para agir em conformidade. Você não pode dizer a uma pessoa, dê um diamante para sua esposa nesse Natal para que ela se sinta segura, caso você morra ou fuja com uma mulher mais jovem. Não, você não pode verbalizar isso. O que pode dizer a uma senhora é, alguma vez já pensou que a joia de ouro e diamante podem ser um excelente investimento? Sim, parece racional, mas o cérebro não está escutando a racionalidade, está escutando a emoção e o instinto. Joia, segurança, investimento, fico bonita, provoca inveja nas amigas e também, se algo acontecer, posso vendê-la. Portanto, a verdade é que assim se podem gerar vendas. Você não está mais oferecendo joias, está vendendo sobrevivência e o cérebro da compra. Os homens, por outro lado, gastam milhares de dólares em carros, celulares, para ter domínio sobre seus amigos. Hoje o celular é como a espada nos tempos antigos, nos ajuda a dominar. Por isso estamos sempre mudando de aparelho. Não gostamos mais desse, queremos o próximo. E muitas vezes nos sentimos mal se não podemos comprar o último iPhone ou Galaxy. Bom, e até o dia 23, parei aqui no dia 22, porque há muita leitura. O caminho se faz ao caminhar. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Quem sabe no final da noite eu leio essa parte do dia 23 para dar uma acelerada no dia de hoje. Nos falamos em breve no próximo diário.